Feira, dia 3 de outubro, iniciamos a gravação da nossa aula síncrona da Agenda 5 de TCC do curso de Guia de Turismo EAD. Eu estou com os alunos da turma ESB e hoje nós vamos bater um papinho aqui para que possamos tirar as dúvidas inerentes dessa agenda. Para avisar, pessoal que ainda não viu, a Agenda 4 ela foi totalmente corrigida e só vocês entrarem lá no portal as informações acadêmicas e vocês vão poder ver lá o feedback do seu grupo com as menções que foram atribuídas para cada grupo nessa atividade. Lembrando também que hoje, dia 3/10, nós iniciamos a agenda 6 do TCC, né? Não, volta a fita. Iniciamos a agenda 10 de TTPGT, nós estamos no meio da quinzena da agenda 5 de TCC. E também hoje, né, dia 3, começou às 17 horas o segundo período de recuperação. Se vocês derem uma olhada lá no quadro de avisos, a coordenação de curso mandou para vocês, né, um informativo, né, referente a esse período, que começou hoje no dia 3 e se estende até o dia 13 de outubro, às 8 horas da manhã. Ele vai ser referente à agenda 6, 7, 8 e 9. Caso vocês tenham perdido, né, a agenda, então vocês podem fazer a recuperação, ou se por acaso vocês tiveram a menção I. Como eu tinha falado anteriormente, antes de iniciarmos a gravação, nessa semana eu faço e entrego para vocês a correção da agenda 8 e da agenda 9, né, de TTPGTenas, para que vocês tenham ciência se precisarão ou não fazer a recuperação. Uma informação que é extremamente importante. Nós não temos, graças a Deus, na nossa turma, mas ao final desse período de recuperação, lá no dia 13, nós vamos ter o nosso conselho de classe. E aí, se por acaso o aluno estiver com menos de 50% de frequência, ele vai ser considerado desistente e ele perde o direito de fazer a avaliação presencial, tá? Ou seja, ele perde o curso. Então, agora é o momento de não se bobear, tá? E mais para frente, no próximo e último período de recuperação, aí todos têm que estar com mais de 75% para que tenham o direito de fazer a avaliação presencial. Então, são aí alguns cuidados que vocês precisam ter. Lógico, a gente tem algumas demandas, alguma questão de saúde, perde uma agenda, mas não deixem acumular demais, porque depois a coisa começa a apertar e aí dá desespero em todo mundo. Tudo bem? Recado dado, vamos lá, o compartilhamento da tela e que a gente possa bater um papinho a respeito. Então, estou com a tela compartilhada aqui na página do portal. Acredito que vocês estejam vendo, né? Deixa eu vir para cá. Acredito que vocês estejam vendo. Vocês voltaram para a tela, para a minha tela da reunião. Obrigado, Aline. A Aline já avisou. Boa noite, Aline. Tudo bem? Beleza? Então, aí, voltamos para nossa tela aqui do portal. Então, a gente está aqui na agenda 5, né? Agenda 5 de TCC. Só recordando, né, que na agenda 4 vocês viram as informações referentes a toda a estrutura, a infraestrutura turística, os atrativos naturais, culturais, materiais e imateriais
Quer dizer, tudo que faz com que a gente se interesse para sair da nossa casa, do local que a gente mora, e ir para um outro local, um destino, para que a gente possa conhecê-lo, né? O que faz com que a gente se desloque. Eu fui bem criterioso nessa correção da Agenda 4, porque estamos aí num caminhar a passos largos para a finalização do curso, né? E aí nós precisamos estar com tudo muito bem alinhado, tudo certinho. Um comentário que eu vou, deixa eu até voltar aqui, um comentário que eu vou fazer com vocês e que eu vi em vários trabalhos e que eu deixei passar até hoje, mas que a partir de agora não vai poder. Se por acaso eu ver lá no descritivo, no que vocês fizeram, tanto em TTP-GTNAS quanto no TCC, que o profissional que trabalha, vocês estão colocando genericamente, eu estou falando, é óbvio, guia turístico, aí vai ficar muito complicado, né? Eu vi em alguns trabalhos e eu vi em TCC isso daí também. Se referindo ao profissional guia de turismo e colocando o termo guia turístico, que é o beabá do nosso curso, né? Guia turístico é o manual, né? O encarte, onde você tem o mapinha, você pode ter ele online, o que for. Isso é um guia turístico. Eu, Rodrigo, eu sou guia de turismo. Vocês serão futuros guias de turismo. E não vai passar mais nos trabalhos. Se eu ver lá guia turístico, eu vou marcar lá e vou mandar de volta na hora, tá? Porque é um dos erros mais imperdoáveis. Quem tem o hábito de fazer isso errado é a emissora de TV mais famosa do país, que não precisamos, né, dar o nome aqui, e que constantemente você vê nos jornais, ele está lá colocando João da Silva, guia turístico. Eu e outros colegas ficamos tão felizes que a gente entra no X dessa empresa, né, no X, e mandamos algumas mensagens lá, falando assim, olha, faz não sei quantos anos que nós falamos que o profissional é tal e o manual é outra coisa e vocês continuam nisso, né? E eu já perdi conta de quantas vezes eu mandei mensagem para essa emissora lá no, no X, né, no antigo Twitter, dos jornais A, B, C e D, que sempre soltam a grafia errada. Então, eu lembrei, né? Então, eu falei, não, preciso alertá-los e lembrá-los disso, porque será cobrado nas próximas atividades dos dois componentes. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, ó, vamos lá. O que é que eu faço nessa agenda? Tá? Então, a gente tem a imagem aqui de um profissional que ele está com um grupo passando as informações referentes aí de uma destinação turística. Esse é um posicionamento adequado que esse profissional deve ter. Vocês tiveram alguma coisa em TTMT no primeiro semestre e também terão outras coisas em TTP-GTNAS, onde existem orientações quando a gente entrar na agenda onde a gente vai trabalhar como teoria e técnica profissional do guia de turismo, né? Uma série de detalhes. E um deles é essa questão do posicionamento do profissional. Eu estou com o grupo, né? Como que eu vou fazer a apresentação do meu ponto turístico, do que eu estou falando, qual é a explanação que eu vou fazer. Primeiro, a gente nunca lê, nunca, nunca, de hipótese nenhuma a gente vai ler, né? Você tem que ter
montado tua historinha, criada na tua cabeça, aí cada um tem sua técnica para guardar a informação, mas ler, não. Porque vai passar uma imagem para as pessoas que você não está preparado e você não sabe o que você está falando. Segundo, o turista sempre vai ser colocado à sombra e preferencialmente de frente para o local onde vai ser feita a explicação e também não com o sol batendo no seu rosto. Então, esse posicionamento aqui está perfeito, né? O profissional está passando as informações para o grupo, ele de frente para o sol, os turistas, na medida do possível, né, numa posição aí que eles não estejam com o sol batendo em sua face, de frente para o ponto turístico onde essa explanação está sendo feita, para que todos possam ver. Outra coisa que é importante, o tom de voz que você vai usar, você não vai gritar, você vai falar numa altura que aquela moça que você, né, imaginariamente, essa moça aqui, ruiva, e a última pessoa que esteja aqui, que está fugindo da imagem, eles têm que ouvir a sua voz da mesma maneira. Você não vai subir em mesa, você não vai subir em banco, você não vai subir em lugar nenhum. Você vai parar no ponto, pede para que eles se aproximem um pouquinho mais de vocês, e aí você pega e passa a tua informação a respeito daquele ponto turístico, tá? Então, isso é um dos procedimentos quando a gente está em city tour, né? Ou um walking tour, quando você está fazendo isso a pé. Então, já é uma das coisas, aproveitando a deixa, né? Que a imagem está aí para nós vermos, então não custa aproveitar e já dar esse toque para vocês. Então, ó, nessa agenda, após realizar as correções e as alterações feridas por mim, né, na agenda 4, e eu fiz essas alterações, por favor, chequem o feedback, né, para ver se está tudo ok. Não vou lembrar de cabeça agora, mas sugeri, né, várias coisas aí para alguns grupos, então eu peço que vocês deem uma olhada. Para isso, deverão ler com atenção as orientações de como são realizadas essas atividades. E aí a gente vem para a nova parte, procedimentos do guia de turismo, tá? Então, nós estávamos pensando lá na agenda 1 o que vocês iam fazer, na agenda 2 vocês fizeram o levantamento geográfico, agora eu esqueci. Não, na agenda 3, 4 foi feito o levantamento geográfico e histórico. Na agenda 4, vocês pensaram na questão dos atrativos turísticos do roteiro. E agora vocês vão pensar no trabalho que vocês farão, né, com o seu grupo. Ou seja, o que o guia de turismo deve fazer, né? Então, existe aí uma série de procedimentos que são obrigatórios para que vocês façam, e vocês vão ter que reproduzir ele passo a passo nessa agenda. Um deles é a questão no início da viagem do speech, ou seja, a fala de abertura da viagem, a fala inicial. O speech ele é extremamente importante porque é o momento que você está à frente de todo o grupo, onde você vai fazer a sua apresentação formal, representando uma instituição, uma entidade, e é aquela situação que a gente fala, a primeira imagem é a que fica. É óbvio que, enquanto essas pessoas estão chegando na viagem, ali para a viagem, você vai lá, oi, tudo bem, boa tarde, não sei o quê, bom dia, boa tarde, boa noite, vai receber os vouchers, os documentos, fazer essa parte burocrática de checar se está tudo ok, vai encaminhar a bagagem para que o motorista coloque no bagageiro do ônibus, e aí você vai autorizar a entrada das pessoas, e aí dependendo do tipo de viagem, vai ter lugar marcado ou não, o turista que ele vai escolher onde que ele queira se sentar. E aí, quando está tudo prontinho, todo mundo embarcado, toda a bagagem colocada, né, lá no bagageiro, o motorista a postos para poder começar a viagem, é a hora que você vai pegar e vai fazer essa abordagem, que é extremamente importante. Então, na sequência aqui, a gente é que eu acabei estava falando, mas tem aqui no texto. Então, após o checklist de bordo,
passa-se a acomodação de todos os passageiros e inicia-se as apresentações. Muitas vezes o motorista se prontifica a se apresentar e explanar aos passageiros os equipamentos de segurança do ônibus. Mas, e isso é muito importante, não necessariamente todo motorista gosta de fazer isso. Tá? Existem alguns motoristas que são extrovertidos, né, que já estão acostumados com o turismo, que gostam do contato com o passageiro. Então, esse motorista vai lá e vai aparecer lá no corredor, dar as boas-vindas, vai se apresentar e vai falar a respeito do meio de transporte. Mas em 99% das vezes, o correto quem faz isso é você, guia de turismo. É você que tem que fazer, é você que tem que conhecer o meio de transporte. Até vocês terão futuramente uma atividade em TTP-GTNAS que vocês terão que fazer um speech inicial de viagem. Então, é algo que vocês precisam treinar. Tá? Você tem que conhecer o meio de transporte que você vai levar essas pessoas para um determinado local. A gente tem que pensar que estaremos com 20, 30, 40 almas na nossa responsabilidade. E isso é muito importante. Como vocês me falam em muitas atividades que me entregaram, que o guia não está lá somente para passar informação. O guia está lá para fazer mais uma outra série de coisas. Uma delas será zelar pela segurança dos seus passageiros. É o que eu sempre comento. Você sair para viajar é ótimo, maravilhoso. A melhor coisa que existe é quando você retorna da viagem para a tua casa. Então, essa já é uma coisa que a gente tem que pensar, tá? Outra situação, você precisa ficar atento a todos os detalhes. Então, a gente sempre chega antes no dia da viagem. A gente chega, às vezes, 1 hora antes dos passageiros chegarem, ou do horário marcado para os passageiros chegarem. Por quê? Para você fazer um checklist do ônibus, ver se está tudo ok, ver se está tudo funcionando, se não tem nada errado, se é o ônibus da especificação correta que foi requisitada, né? Porque caso tenha algum problema, há tempo hábil de se fazer uma substituição de equipamento. Então, você precisa chegar antes e você precisa checar tudo, para você não ser pego de surpresa no meio da viagem, tá? Essa é uma atividade obrigatória do guia de turismo quando ele vai viajar. Entrar no ônibus e checar tudo. Tá tudo ok. As coisas funcionam, equipamento de áudio e vídeo funciona, microfone tenha o seu, você compre o seu microfone, tenha ele guardadinho lá. Ah, a empresa disponibiliza o microfone para você trabalhar. Beleza. Pega, usa o microfone que a empresa cedeu com o ônibus que tem no ônibus. E se não tem? E se pifou? Muita gente manuseia. E se quebrou o cabo? O que que você faz? Você precisa ter o seu material de trabalho. Então, você tem que ter o seu microfone, tá? O meu tá guardadinho aqui. Onde eu tô olhando pro armário onde a minha caixinha de microfone está guardada. Então, vou fazer uma atividade, a primeira coisa que eu faço, pegar a minha caixinha de microfone e botar na minha mochila para poder fazer o meu trabalho. Por quê? Para não precisar depender de ninguém. Então, isso é uma coisa extremamente importante, ok? E aí, né, a apresentação pessoal, guia de turismo mais a tripulação, né, motorista, coordenadores, se por acaso for escola, professores, né, quem vai fazer essa devida apresentação. O ideal, né, tem aqui para baixo, então vamos seguir. Então, a partir do momento que você pega e faz isso, você se apresenta. Se o motorista quiser se apresentar, ele vai lá na frente e fala. Alguns gostam de falar ao microfone, outros não gostam. E uma dica de ouro: o que você combinar com o seu motorista, cumpra. Não seja o guia que
bota o motorista numa saia justa, porque senão ele vai fazer uma com você na hora que você menos imagina. E isso é sério que eu estou falando com vocês, tá? Se você, o motorista virou para você, ah, não, vou começar a viagem, olha, eu não gosto de falar no microfone, eu tenho vergonha, não sei o que, eu só vou dar um oi. Bem, tá combinado. Se foi combinado isso, na hora que chegar lá para fazer a apresentação, não me pega o microfone e enfie na cara do motorista para fazer ele falar com as pessoas, porque ele vai dar altura com você. Vai mesmo, tá? Isso não é lenda urbana. Por quê? Ele, se motorista, ele está dirigindo e ele está olhando aquele espelho que existe no para-brisa, no meio do vidro, ele controla o corredor. Ou, se for um DD, que são 2 andares, ele tem uma câmera apontada para o corredor. E ele está ali de olho, esperando a hora que você está de pé, às vezes fazendo um serviço de bordo, fazendo alguma coisa. E, quando você menos imagina, ele dá uma cutucadinha no freio. Ou então ele dá uma mudança de faixa um pouquinho mais bruta e você vai cair em cima do passageiro. E se você tiver com garrafa, bebida, alguma coisa servindo, vai virar uma sujeira e você vai se agarrar pelo passageiro. E aí ele vai dar aquela risadinha lá na frente e fala assim: tô vingado, né? E aí fala, pô, não, apareceu tal coisa, apareceu um cachorro lá, um não sei o quê, eu tive que frear, ele vai contar uma história triste, mas ele fez isso porque ele quis fazer, porque você botou ele numa saia justa lá no começo da viagem. Então, a parceria tem que ser o tempo todo, né? A gente tem que lembrar, a pessoa mais importante do ônibus é o teu motorista. Muitos vão virar, não concordo, professor, eu acho que é o passageiro pagou, mas assim, tá, mas a pessoa mais importante do teu ônibus é o motorista. Sem ele, você não chega na tua casa. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Tudo a gente pensa na razão do motorista. E aí, né, óbvio, os nossos clientes também têm a sua importância, tá? Isso é papo de quem já faz essa brincadeira há um bom tempo. Então, são dicas, né? O que eu falaria isso, eu levaria uma aula inteira, uma noite inteira, pelo menos, para bater um papo a respeito disso com vocês, se fosse numa aula presencial, porque é coisa séria. A gente não pode bobear nesse tipo de situação. Tudo bem? Beleza? Então, ó, então a gente vai autorizar, né? A partida, virar ponto isso ao seu João. Pode seguir viagem, vamos começar. E aí você vai fazer a apresentação, né, do equipamento, seja do meio de transporte que a gente está. Então você vai mostrar, vai falar qual o ônibus que a gente está, qual é o modelo dele, vai mostrar as saídas de emergência, vai pedir com que os passageiros coloquem o cinto de segurança. Cinto de segurança é uma determinação obrigatória da NTT e da Artesp. A Artesp aqui em São Paulo, a NTT em âmbito nacional. Se por acaso entrar uma fiscalização no ônibus e o passageiro não estiver com cinto de segurança, a multa e pontuação vai para a carteira do motorista. E isso é algo extremamente delicado, então a gente tem que bater nisso daí com o seu passageiro. Cinto de segurança sempre. Aí vai falar se por acaso esse ônibus tiver a Wi-Fi, então você vai passar qual é a rede onde você localiza e qual é a senha dele. Ah, esse ônibus tendo banheiro ao fundo, as orientações para uso do banheiro, maneira que essa pessoa deve usar o banheiro ou não. Se tem do lado da poltrona porta-copo também, como manusear o porta-copo. Se tem o descansa-pés, aquela pranchinha em frente à tua poltrona, a maneira correta de você baixar o descansa-pés. E quando você for sair, a maneira correta que tem que segurar ela para que ela não volte, bata no encosto do banco da frente e acaba assustando o passageiro que está à frente, porque ele não está esperando essa pancada. E nos ônibus novos,
mola, ela é muito boa, novinha, então você tirou o pé, ela volta na hora e realmente dá uma pancada. Se por acaso for solicitado um kit básico de primeiros socorros, é bom ter, né? Dentro do seu material, mesmo que oficialmente é, nós não possamos atuar em algumas situações, mas as noções de primeiro socorro fazem com que a gente possa auxiliar. Você tem seu kitzinho, mas de repente, dentro dos seus passageiros, tem alguma pessoa que seja da área da saúde, então daí ela pode atuar e fazer o que for necessário no caso de alguém que sofra algum machucado, arranhão, um corte, alguma coisa do gênero. Então, sempre é importante você ter algum kitzinho básico. Uma outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado, nunca se ministra remédio para ninguém, né? Você pode ter lá sua caixinha de remédio, tua farmacinha, todo mundo tem, mas não se ministra remédio para ninguém, porque a gente sabe que você pode matar uma pessoa com um AS. Você dá um AS para a pessoa tem um choque anafilático e um abraço, tchau. Você vai ser culpado por isso daí. Então, você tem lá suas coisas, etc. Ah, não. Existe um médico a bordo, você tem, a pessoa está passando, está tendo um problema, o médico vai lá atender e vê e sabe que você tem medicamento X. Se o médico falar que ele vai fazer, é uma outra conversa. Agora, nós, guias de turismo, motorista, monitor, quem for, não temos autoridade para fazer isso daí. Beleza? Até aí, tudo bem, gente? Alguma dúvida, quiser comentar, me chama, porque vocês sabem que eu me empolgo que eu vou embora e hum, às vezes as perguntas ficam para trás. Tudo bem? Qualquer coisa vocês podem, o microfone está liberado mesmo, vocês podem interromper e me chamar, tá? Voltando aqui. Então, aí a controle, a luz de leitura que a gente fala, né? Então, a gente mostra a posição da luz de leitura, os saquinhos que normalmente em viagem de turismo tem saquinhos que são colocados na frente da tua poltrona, né? No encosto da poltrona que está atrás, às vezes tem uns saquinhos ali. Então, esse saquinho ele pode funcionar não somente para você descartar o lixinho, mas se de repente a pessoa tem um enjoo, alguma coisa ali, né, e precisar vomitar, usa esse saquinho. Então, sempre você tem uma quantidade lá que se precisar repor, a gente repõe. E, ou lógico que a função principal é para o lixo, para não ficar sujo, né, esse espaço de trabalho e de viagem, mas no caso, de uma situação excepcional que a pessoa esteja passando mal um enjoo, utilize esse saquinho plástico que está disponibilizado lá na frente da poltrona. Aí depois a gente vai fazer a apresentação. Terminada essa apresentação do ônibus, a gente vai fazer uma apresentação do roteiro. Então a gente vai falar como que vai ser esse roteiro, quantos dias, quais são os locais que a gente vai falar, vai passar, a quilometragem, mais ou menos o tempo que essa viagem vai durar nesse esse trecho da viagem, se por acaso vai ter alguma parada técnica ou não. Se for fazer, quanto tempo que faremos, as proibições, né, que são obrigatórias se falar, da questão de não poder se fumar dentro do ônibus, de não se utilizar de bebida alcoólica dentro do ônibus, que é proibido pela legislação. A pessoa bêbada, né, uma pessoa embriagada, né, ela pode causar um acidente. Porque, imagina, o cara vai lá, está lá sentado no fundo, toma umas e outras. E aí ele vem andando pelo corredor, vai querer entrar na cabine lá com o motorista. Entendeu? Se ele pega, estando bêbado, se você sóbrio, não estando acostumado, você fica bambeando para um lado para o outro dentro do corredor do ônibus, imagina você estando embriagado. E aí esse cara, de repente, vai querer ir na cabine do motorista, pode ter degrau, pode ter uma coisa e pode cair dentro da cabine e se machucar, ou de repente cair em cima do motorista e o motorista perdeu o controle do ônibus.
Fala, Rodrigo, pelo amor de Deus, aí você também está falando que é premonição, filme, não. Estou falando de coisas que são possíveis acontecer. Então, são cuidados mesmo que a gente tem que ter. Não pode. Bebida alcoólica, droga, é tolerância zero. Não pode ter no ônibus. Ah, mas a gente vai viajar, não sei o quê, nós dissemos. Pode levar. Coloca no compartimento lá no bagageiro. A hora que fizer a parada técnica, o motorista abre o bagageiro, tu pode ir lá no teu cooler, abrir tua cervejinha, vinho, sei lá, o que você quiser, que você levou. Na parada, você pode tomar sua cervejinha de boa. Na hora que for sair, vai fechar tudo, vai guardar, eles vão descartar, porque não pode subir no salão do ônibus com bebida e a viagem vai seguir. Tá? Então, são situações que a gente tem que ter um certo pulso firme. Não ser, lembra quando vocês colocam lá nas atividades, ser firme, mas respeitoso é em cima desse tipo de situação mesmo. Porque se você bobear, o cara vai querer entrar com um isopor de pesca dentro do ônibus e fazer um open bar lá dentro do ônibus. Não pode porque você vai ter uma dor de cabeça gigantesca se você tiver com grupos familiares. E aí você vai ter um pessoal que está lá embalado, legal, não sei o quê, e tem um pessoal que não vai gostar dessa bagunça dentro do ônibus. Então, para zelar pela segurança e tranquilidade de todo mundo, na parada técnica, ele pode ir lá, toma a cervejinha dele, não sei o quê, terminou, fecha tudo, sobe sem bebida. Tudo bem? Tá? Então são coisas, e é isso a gente fala, esse acordo, né? Como eu que sou professor, tenho que falar assim: olha, primeiro dia de aula, a gente vai fazer um acordo pedagógico, aonde tais coisas podem, tais coisas não podem. É a mesma situação na viagem. Você vai fazer um acordo com eles, olha, no momento que a gente está se deslocando, não pode. Na hora que parar, você gosta de fumar? Você vai poder descer, fumar seu cigarrinho, não sei o que, coisa e tal. Quem tem cerveja, desce, vai poder tomar sua cervejinha, não sei o que, sem problema. Mas tem que ser nos locais fora do ônibus. Por quê? Porque o ônibus, os vidros são lacrados. Se por acaso essa pessoa pegar e fumar, vai lá no banheiro escondido e fuma, vai empestear no ônibus inteiro. Por quê? Porque é o ar-condicionado num ambiente, os vidros lacrados, e esse cheiro da fumaça vai ficar rodando a viagem toda, tá? Então isso dá uma dor de cabeça gigante, literalmente nas pessoas e para você como profissional. Uma outra situação também que eu não, que eu passei batido, mas que é importante, é quando a gente fala com relação, deixa eu clicar aqui, com relação ao uso dos banheiros, tá? Tava onde? Tá aqui em cima, ó. Vai falar da apresentação e o uso do banheiro. Uma coisa importantíssima. Você vai lá, está conversando com as pessoas, cada um vai ter o seu jeito de passar a devida informação. Mas você tem que fazer as pessoas entenderem o quê? O ônibus tem banheiro? Tem. Só que, gente, lá no fundo nós temos um banheiro que ele é químico, ou seja, somente para líquidos. Qualquer coisa diferente que você precise, um probleminha, fala comigo. A gente programa um pit stop rapidinho e você resolve o problema. Tudo bem? Com delicadeza, você fala assim: banheiro é só para número um, número dois, nem pensar. Rodrigo, mas é banheiro. Exato. Pela mesma situação da fumaça, é a mesma situação do banheiro que ele é químico. Já foi embalada em festa do peão, que tem aqueles banheiros químicos, que daí de tanto que usar, fica aquela coisa, né, linda. É a mesma situação do banheiro do ônibus. Ele é químico. Então ele tem um compartimento ali. Você vai dar descarga e aí, né, o que desceu vai ficar num compartimento. Só que chega uma hora que ele não vence e esse odor volta. E aí ele vai para onde? Para o salão do ônibus e para o sistema de ar-condicionado e aquilo vai ficar rodando. Gente, se isso acontecer, ninguém aguenta ficar lá dentro. Então, é, tem que chegar de cara. Na apresentação, tem o banheiro você pode utilizar tranquilamente, mas o número um, ou só para líquidos. Qualquer coisinha assim, gente, fala comigo, a gente para ou no restaurante, ou num posto, não sei o quê,
e a gente resolve a situação. Tudo bem? Fala na brincadeira, você já deu a entender, pelo amor de Deus, não vão fazer caca lá, né? Porque depois sobra para o coitado do motorista ter que resolver toda essa situação e dá uma dor de cabeça gigantesca, tá? Então, lembrem-se disso quando vocês forem falar a respeito. Daí a questão dos horários, né? O horário previsto de chegada, vocês vão fazer um resuminho lá do roteiro, mais ou menos o que que vai ser, por onde vai passar. Então, essas informações também são obrigatórias se falar nesse momento de apresentação. E aí depois vocês vão apresentar lá o kit, né, o lanchinho, o que vai ser oferecido para os passageiros. Aí está aqui, atenção, alguns guias realizam atividades de integração para que o grupo possa se conhecer, mas é necessário ficar atento, pois nem sempre os passageiros gostam de participar desse tipo de atividade e é preciso respeitar o direito de cada um. Normalmente a gente gosta de fazer um quebra-gelo, alguma coisa assim, logo no comecinho da viagem, mas tem gente que curte, né, que vai de boa e tem pessoas que não vão curtir. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, esse feeling para saber até que ponto eu posso brincar e dar uma pressionadinha ou não. A pessoa quer, legal. A pessoa não quer, deixa ela à vontade. E na minha experiência que eu tenho, eu brinco e falo assim: quem normalmente curte? Pessoal idoso, grupos de melhor idade, é maravilhoso, todo mundo topa tudo. Grupos de adolescentes, pessoal quando está trabalhando com escola. Apesar do adolescente fazer toda aquela história que a gente sabe, né? Mas na hora que você joga um negócio desse, eles compram a ideia e eles se jogam, porque na verdade eles são crianças. Eles também curtem. Ah, grupos familiares, mães e filhos vão topar. Maridos, não. Marido é um problema. O marido vai achar que é essa bobagem, isso aqui, não vou fazer isso, coisa, essa coisa. Aí, se ele está sentado com a sua nobre senhora do lado, quando a gente fala e o pessoal fala que vai, e ele vira e começa a resmungar, ela só dá uma beliscadinha assim na barriga, daquela viradinha, sabe? Aí, cara, não, eu acho que eu vou também, né? Porque senão ele vai ser o chato. Mas brincadeiras à parte, normalmente acontece isso. Por causa dos filhos, as mulheres topam todas as brincadeiras. Os pais não necessariamente. Porque vai ter pai que vai achar que é uma bobagem. E aí, se a mulher dele estiver perto, ela faz ele ter vontade, entendeu? E aí ele vai participar da brincadeira também. Mas se ele tiver meio que separado, a pai, não sei o quê, daí ele não vai querer participar. Então, falo isso de experiência própria quando eu estou do outro lado, né? Quando eu não estou guia, quando eu estou Rodrigo. Então, eu sei mais ou menos como esse negócio funciona. E a gente tem que ter esse feeling, tá? Você tem que olhar para a cara da pessoa e ver se a pessoa comprou um negócio, tá? Que legal, legal. Você. Hum, hum. Fiquem atentos a isso, tá? Não deixe a empolgação falar demais. A gente tem que ser, ter muita percepção quando a gente está lá dentro do ônibus como passageiro para saber até que ponto você pode dar uma forçadinha. Não, vamos lá, vamos, é legal. Ou não, não, tudo bem, não quer, fique à vontade. É um direito do senhor, da senhora. Mas se não se, nós vamos brincar, se você não se incomodar, né? Então, funciona mais ou menos dessa maneira. Beleza? Aí, a gente vai para uma coisa que é extremamente importante, as paradas técnicas, né? A parada técnica é também algo que é importante. E aí, apesar de, olha, vamos lá, eu vou ler e depois eu faço comentário. Antes da viagem acontecer, o guia deve pesquisar quais são os locais mais indicados para realizar a parada. Essa pesquisa pode ser feita pela internet, aí estão dando os vários sites que são das concessionárias, né, que administram as rodovias. Então, por telefone também por meio de outros guias e dos motoristas que já realizaram viagens para o destino.
Hoje, com as facilidades oferecidas pelos aplicativos, é possível ter um acesso mais fácil e mais rápido a esse tipo de informação. A parada técnica é imprescindível para que a viagem continue. Ela acontece, por exemplo, para abastecimento, troca de pneus, limpeza e toalete emergencial e etc. Já a parada de apoio é complementar e visa uma melhor satisfação dos passageiros, por exemplo, ativação da circulação, uso de toalete, lanche ou refeição. Porém, na maioria das vezes, um único tipo de parada é utilizado para suprir as duas coisas. O guia deve combinar com o motorista qual será o local exato da parada. Para isso, é necessário que avisar antecipadamente a chegada da parada, para que os passageiros comecem a se preparar para desembarcar. Informar o local da parada e principais serviços disponíveis, avisar o tempo de duração da parada, avisar que o ônibus será trancado e os que ficarem não poderão descer depois, marcar um ponto de encontro, solicitar a colaboração das poltronas na vertical, avisar para levarem carteiras e objetos de valor, indicar a direção dos banheiros, aproveitar a descida dos passageiros para verificar e retirar o lixo, arrumar o local de serviço de bordo e 5 minutos antes do reembarque retornar para o ônibus e aguardar a chegada dos passageiros, fazer a contagem deles, né? E aí, caso algum se atrase, utilizar o sistema de estabelecimento para localizar. O que acontece na grande maioria das vezes, gente? Quando a viagem é de ida, o pessoal está todo empolgado para viajar. Então, o pessoal, não sei o quê, parou. É aquela festa. Todo mundo para, todo mundo desce, está todo mundo feliz que você está indo viajar. Só que quando você está retornando, aí o pessoal começa a resmungar porque você vai fazer a parada. Mas por que vai fazer a parada? Por que a gente não pode seguir direto? Nós vamos ficar não sei quanto tempo parado aqui, para quê? Lembra que eu falei há, eu acho que uns 20 minutos atrás, que a pessoa mais importante da tua viagem é o teu motorista? É por causa disso. A legislação não permite que o motorista dirija mais do que 3 horas e meia direto, sem parada, para banheiro e descanso. Porque é comprovado que, passado esse tempo, ele começa a perder o seu reflexo e a sua capacidade de concentração. Então, é obrigatório. Você pegou, se deslocou a cada, sei lá, 200 quilômetros, 150 quilômetros, alguma coisa assim, depende do tempo, tem trânsito, uma série de coisas. Você vai fazer uma parada para o motorista descansar. Porque aí ele pega, ele é capaz de sentar 5, 6 horas e dirigir direto. Porque ele está acostumado a fazer isso. Mas ele começa a perder a concentração. Então, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema, o que a gente faz? Você pega e estuda a tua rota, teu destino, para onde você vai, a rota que você vai fazer, aonde tem os postos de apoio, né? Os frango assado, grau da vida, não sei o quê, arco-íris, né? Alguns postos que são conhecidos. Você tem esses postos de apoio no caminho? Tenho. Então você vai ver mais ou menos dividir essa viagem, né? E aí você vai programar essas paradas, tanto para ida quanto para a volta. A mesma coisa. É uma parada que ela vai chocar com o horário de café da manhã, um lanchinho da tarde, alguma coisa assim? Beleza. Parada de 25 a 30 minutos. O motorista vai descer, vai dar uma checada se está tudo ok no ônibus, vai ao banheiro, vai lá se alimentar, vai tomar um cafezinho, comer um salgado, um lanche, alguma coisa assim. Você também vai fazer isso. E aí vocês vão retornar para o ônibus, abrir o ônibus e aguardar a chegada dos seus passageiros, tá? Então vocês vão combinar. Então vocês vão chegar, falar assim, olá pessoal, tudo bem? Olha, estamos chegando no grau Barueri, no grau 29, né? Nós saímos de Santos, era um tal horário, nós já temos aí praticamente 2 horas e pouquinho de viagem, então nós vamos fazer essa parada aqui no Grau Shopping 29 em Barueri.
Essa parada vai ser de aproximadamente 1 hora. Por quê? Porque é o horário de almoço, então o motorista ele vai almoçar. Então agora são 20 horas, então ele vai jantar. Então agora são 20 horas o meu relógio, chequem no relógio de vocês, às 21 horas nós sairemos aqui do posto. Tudo bem? Então, olha, eu vou autorizar o desembarque de vocês, eu peço que vocês ergam a poltrona de vocês na posição vertical, para que facilite a saída de quem está sentado atrás de vocês. Toma cuidado com o descanso de pés, porque para ele voltar e não bater muito forte no encosto. E a gente vamos todos fazer o desembarque e às 21 horas nós sairemos daqui. Tá certo? Nós estamos no ponto de parada X. Se vocês olharem ali, ó, à direita de vocês está a entrada do restaurante e depois a entrada virando para tal lado, você vai encontrar lá os banheiros. Ok? Aguardo vocês até daqui a pouco e um bom jantar para todos. Pronto, você passou as orientações, você falou onde você está, você mostrou, explicou o horário que você vai retornar, o horário que é, autorizar o desembarque, mostrar onde que é o banheiro, que foi o que estava no texto ali, mostrar onde que é o banheiro, e aí desembarca todo mundo, você fica lá embaixo, no pé da escada, fazendo o que a gente chama de cortesia de escada, ou seja, auxiliando os passageiros descerem. Então você se posiciona a porta do ônibus, né, da escada e porta do ônibus, você vai parar do lado onde seria a extensão do corrimão da escadinha para as pessoas descerem, se oferece a tua mão. Quem quiser, apoia e você ajuda a descer. Quem não quiser, beleza. Mas você está ali para auxiliar as pessoas a descerem. Elas descem e aí vão se encaminhar. Todo mundo desceu? Beleza. Motorista tranca o ônibus e vocês também vão. Ai, meu, tô com sono, quero dormir, não quero ir. Sem problema. A única questão é que o ônibus ficará trancado e ele só será aberto na hora que nós retornarmos. Tudo bem? Não tem problema para a senhora? A pessoa desce, entendeu? Ou se a pessoa estiver muito detonada, cansada, ela vai dormir. Beleza. Tranca o ônibus sem medo e vai para fazer a sua higiene e a sua refeição, tá? É dessa maneira que funciona o procedimento. Até aí, tudo bem, gente? Tranquilo? Ou eu estou falando Professor, demais? professor, Oi, Marcos, diga. precisa colocar alguma imagem do local da parada? Como que é? Precisa colocar imagem do local da parada? Não, não há necessidade. Lógico, se você quiser colocar qual é o posto que você vai parar, tudo bem. Entendeu? Correto. Tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para. Mais alguém? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá. É, Voltar, as orientações. Ah, deixa eu só voltar aqui. Vamos, porque depois a gente vai para essa parte aqui. Então aí você vai fazer o levantamento. Por exemplo, cada um de vocês tem no grupo, no seu grupo, qual é o roteiro que vocês optaram. Então vocês precisam, ok. Eu até comentei, eu acho que nos feedbacks, teve grupo que colocou de linha de ônibus convencional. Gente, não pode, tem que ser um fretamento. Então você tem que fretar o ônibus. Lembra a atividade 3 de TTP-GT, nas 3, 4, que você tinha que fazer o levantamento lá de quanto seria o ônibus para fazer um city tour pela tua cidade, né? Que tinha os locais e queria o preço e etc. É essa situação. Então você tem que fazer o levantamento com um fretamento de uma empresa real, quanto seria para sair do ponto A até a sua cidade de destino, sendo que obrigatoriamente, no mínimo, são 200 quilômetros de trecho. Então, são 200 quilômetros de ida, 200 quilômetros de volta. Mas, Rodrigo, por que isso? Para que vocês possam fazer isso aqui que é a Agenda 5.
para que vocês possam fazer todas as atividades e programarem as atividades que o guia faz numa viagem, que é obrigatória ter no TCC. Por isso que a viagem tem que ter 200 quilômetros, para que você tenha o tempo hábil para que essas atividades ocorram, para que você tenha o tempo para fazer a apresentação, para que você possa fazer o serviço de bordo, para que seja necessário ter a parada técnica e seja para que haja tempo de você fazer o entretenimento a bordo. Então, por isso que obrigatoriamente tem que ter isso daí, ok? Não é à toa. Existe uma justificativa para vocês poderem simular uma situação real. Vou sair daqui de São Paulo e vou para Caldas Novas, são 10 horas de viagem. Então, eu tenho que programar essas minhas 10 horas, o que que eu vou fazer, tá? 10 horas não. Não é, dependendo dos pontos de parada, eu sei que dá praticamente são 10 horas daqui para Caldas Novas, que é quase a mesma distância daqui para Floripa, né? Se fosse fazer Caldas Novas, Floripa, São Paulo é o ponto do meio. Então, São Paulo, Floripa, 700 quilômetros, 10 horas de viagem. São Paulo, Caldas Novas, a mesma coisa, tá? Então, você tem que preencher essas 10 horas. Vai ter o momento de descanso, vai ter o momento onde você faz o bordo, vão ter as paradas técnicas, vai ter o momento que você vai passar informação para os passageiros, vai ter o momento do entretenimento, onde você vai colocar coisas para que esse tempo passe, tá? Que é o item que vem a seguir lá no material. É, eu estou batendo muito dessa questão da parada, porque muitas vezes, na hora que vocês fazem o trabalho do TCC, vocês pesquisam e se focam na ida e esquecem da volta. A volta também é importante. Eu tenho que ter parada técnica na volta também. Porque acontece, pensando com a cabeça de passageiro, você não vê a hora de voltar para casa. Mas não, você tem você tem 700 quilômetros para ir, mas você tem 700 quilômetros para voltar. E aí o motorista vai ter que parar para ir no banheiro, ele vai ter que parar para almoçar, para jantar, esticar as pernas, vocês também, o passageiro também. Então tem que ser programado. Eu conto isso, isso faz diferença na menção. O cara fez a programação certinha lá da viagem, com as paradas certinhas na ida, com as paradas certinhas da volta. Rodrigo, quantas precisa ter? Depende para onde você vai, né? Eu tenho um grupo que vai para Caldas Novas, vai ter que ser feito mais de uma parada. Eu tenho um grupo que está saindo daqui para ir para Paraty. Paraty, uma parada é o suficiente, porque São Paulo, por exemplo, daqui do interior para Paraty são 400 quilômetros. Então você consegue fazer em duas pernas. Vai, parada técnica, para o almoço ou para lanche, não sei o quê, segue, você chega em Paraty. Então, isso é ok, né? Para Minas, sul de Minas, a mesma coisa. Você saiu daqui para sul de Minas, uma parada técnica tranquila. Dá para levar. Agora, para Caldas Novas não tem como. Aí, obrigatoriamente, você vai ter que fazer mais de uma parada. Então, você precisa segmentar a sua viagem, fazer a conta, ver a quilometragem, mais ou menos quantas paradas, para que não seja uma coisa extremamente cansativa. Tudo bem? Ok? Então, vamos lá. Aí a gente vem para outra parte também que é solicitada na atividade, o entretenimento. O ônibus é o meio de transporte mais utilizado pelos guias de turismo. As atividades realizadas durante o percurso da viagem que poderão transformá-la tanto em um momento tedioso como em um momento prazeroso de descontração e integração entre passageiros e o guia. A seguir, algumas dicas importantes que poderão auxiliar na preparação da programação de lazer para o ônibus. Nunca deixe que os passageiros permaneçam de pé durante o percurso, que é aquilo que eu já comentei. Nós que somos profissionais e estamos acostumados, a gente joga já de um lado para o outro. Se você já andou no ônibus rodoviário e você vai descer num ponto antes de você chegar na rodoviária de destino, você sabe o que eu estou falando. Você está num ônibus a 90 por hora e você se deslocando e você tem lá uma força G agindo no seu corpo, te jogando de um lado para o outro. Nós, guias, temos algumas técnicas que a gente sabe fazer para poder se manter seguro, mas o teu passageiro não sabe. E aí, se o motorista precisar frear numa situação de emergência, ele sai que nem uma bala a 90 por hora. Primeira lei da física, tá? Lei da inércia. Então,
tem que tomar cuidado. Passageiro é sentadinho com cinto de segurança. Ah, precisa, não sei o quê, tá na atividade, na brincadeira. Vamos fazer uma dinâmica, uma gincana. Vai passando de um banco para o outro. Mas não deixe esse passageiro ficar de pé. Ele levanta para quê? Para ir ao banheiro. É uma segurança para você como profissional, tá? É, Eu, Rodrigo, profissional, que já tive uma situação numa viagem, trabalhando com transporte de para navio. Eu estava passando as informações para os passageiros, uma mão no bagageiro, com o microfone passando as informações, e eu estava no local, né, que a gente fica para passar a informação para todos os passageiros te ver. Só que é o que acontece? Surgiu uma situação, o motorista tem que frear o ônibus. No que ele freia o ônibus, o modelo de tem alguns ônibus, principalmente você vem no corredor do salão, quando ele está chegando na cabine, ele tem uma descida, uma rampinha. E aí você chega na porta na cabine. Nesse ônibus, nesse dia, eu estava um passo para trás do que eu estou acostumado. Aí o que que aconteceu? Na hora que o motorista freou, normalmente a gente sabe jogar o corpo para se posicionar e você joga a perna para trás, você faz o contrapeso e fica tudo ok. Quando eu fui fazer esse movimento, eu estava um passo para trás no corredor. Um passo para trás significa o quê? Eu devia estar no corredor, seria a poltrona 1, 2, 3, 4. Era para eu estar entre a poltrona 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu estava entre a poltrona 5, 6, 1 e 2. Ou seja, eu estava um passo para trás. Quando eu fui fazer esse movimento, o meu pé que eu fui apoiar, não achei nada, porque era rampa. Na hora que essa rampa, que eu botei o pé e não achei nada, eu perdi equilíbrio. Tentei pegar no bagageiro aqui em cima, porque eu estava com um microfone na mão. Não achei nada, porque eu me desequilibrei. E eu fui lá estampar a porta da cabine. Mas, assim, a minha sorte do motorista e dos passageiros é que a porta estava fechada e trancada. Mas a pancada que eu dei, eu arranquei a porta do trilho. Ou seja, eu fui com o meu corpo e peso de 180 quilos, eu fui e bati com tudo, sem proteção nenhuma, na porta da cabine. Eu arranquei a porta do trilho. E foi uma paulada, né? Meu ombro, nossa, quebrou. Os passageiros tudo assustado, falei, gente, não, tudo bem, tá tudo bem, tranquilo, gente, não sei o quê, mas eu não conseguia mexer o braço, mas, né? O passageiro não tinha nada a ver com isso. Mas, e isso porque a gente está acostumado a fazer isso. Eu brinco que quem é guia de turismo, o seu batizado é bater com a cabeça no monitor, né, de vídeo. Você deu a primeira cabeçada, você está batizado, você é guia de turismo, né? Então, existe coisas, né? Às vezes a gente tem umas marcas pela perna por causa de bater nos braços das poltronas. Agora, essa pancada foi uma coisa séria. Graças a Deus que era eu com a minha compreensão física. Se fosse outras pessoas, ou uma mulher, uma mulher de 50 quilos, 60 quilos, ela teria se machucado seriamente, porque o choque, a energia do choque só diminuiu na pancada porque eu consegui arrancar a porta do trilho. Porque se a pessoa batesse ali dessa porta do ônibus, com a força que vem e não deslocasse, todo esse impacto vira no corpo da pessoa, ela ia se quebrar toda, entendeu? Então, isso é coisa séria e é coisa que a gente tem que respeitar. Por mais que a gente esteja acostumado, que a gente tenha experiência, mas a gente tem que respeitar o que a gente está fazendo, onde a gente está trabalhando. Então, é uma coisa que a gente chega, você vê o passageiro estar lá de pé, tem pessoa que tem costume de sentar no braço da poltrona, mas aqui é porque tá conversando aqui atrás. Tá, mas, gente, por favor, coloque o cinto, tome cuidado, porque é sério, porque para acontecer isso aqui, tá? É segundo, e não tem como segurar. Você não consegue, por mais experiência que você tenha. Então, para nós não termos uma dor de cabeça com um passageiro machucado, a gente
impede, né, e evita com que eles fiquem de pé, ok? Daí, CDs e DVDs originais, né, seria legal para você ter, se você tem lá um estojinho para música, para filmes, são coisas que faz passar o tempo. Tem o seu próprio microfone, eu já falei anteriormente. Teste os equipamentos de áudio e vídeo antes da chegada dos passageiros, já falei anteriormente também, na hora que você chega. E aí combine com o motorista o melhor local do trajeto, ou seja, vocês vão fazer um briefing. Olha, a gente vai para tal cidade, qual rodovia que você vai? Você está pensando em ir por onde? Ah, não, eu vou para a rodovia assim, assim, assado. Ah, não, tá, tudo bem, beleza. Você conhece um caminho melhor, alternativo? Vocês podem debater e ver qual a melhor rota para vocês fazerem para ser uma viagem mais tranquila, tá? Ah, olha, a rodovia X está com. Ou você se planejou alguma coisa, mas o motorista que está sempre nesse lado, olha, realmente esse estrada é bom, mas no quilômetro tal está tendo obra, está meio complicado passar por lá, vamos pela outra rodovia, porque a gente acaba ganhando tempo. Então, isso é um briefing que vocês fazem antes dos passageiros chegarem, para que vocês possam conversar e se organizar. Outra coisa importante, a gente nunca faz nenhum tipo de recreação e nem serviço de bordo em serra, tá? Quer que tá trecho de estrada que seja muito sinuoso, não sei o quê. Na serra, em trecho muito sinuoso, tá fazendo a recreação, vai chegar, o motorista te avisa, você pede para todo mundo sentar, todo mundo bota o cinto, né? Se estão tentando, gente, vamos lá, bota o cinto, sentado, quietinho, bonitinho, não sei o quê. Passando esse trecho, a gente retoma a nossa brincadeira, tá? Se você está fazendo serviço de bordo, passando água, passando lanchinho, mesma coisa, gente. Nós vamos passar pelo trecho tal, vou guardar um minutinho, passando esse trecho, eu continuo passando as coisas para vocês. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Avisa ao motorista que você vai começar a atividade recreativa, ou seja, para que ele manter uma velocidade constante e não faça movimento brusco. Então, você sempre combina com o motorista isso, não somente para recreação, mas se você for fazer o serviço de bordo também. Você vai pegar, vai virar para esse motorista e vai falar assim: olha, eu vou começar o meu serviço de bordo agora, você não, né, só um cuidadozinho para não ter perigo de eu derrubar nada em cima, não sei o quê. Ele vai, não, beleza, tudo bem, tranquilo. Desde que você não tenha feito nada que ele ficou magoado com você lá no início da viagem. Não sei se você recorda, né? Eu comentei. Se você, tudo que você combinou com ele, você cumpriu, ele vai ser extremamente cuidadoso, tá controlando você, servindo as pessoas. Na hora que você terminar o seu serviço, né, você vai agradecer ele e beleza, seguimos viagem. E o certo vai começar o serviço de bordo, você tem o lanchinho do motorista, uma aguinha, um refrigerante, o suco para o motorista, já leva para ele. Primeira pessoa, motorista. Vai lá, ô seu João, tudo bem? Beleza? Ó, vou começar a servir de bordo, ó, tá o seu lanchinho. O senhor quer suco ou quer refrigerante? Ah, não, não, pode ser uma coca. Dá o refrigerantezinho dele. O senhor quer uma água? Já dá a aguinha dele, porque ele coloca lá nos porta-copos dele, ele vai de boa. Ou seja, ele está sabendo que você está fazendo serviço de bordo para o restante dos passageiros. E aí, ele vai conduzir lá de boinha, você faz todo o seu serviço de bordo. Terminou? Ah, é o Dedê? Ele está vendo você pela câmera? Vai lá na frente da câmera, agradece ele já sabe que você terminou e seguimos viagem, tá? É no ônibus, tipo no G7, no G8, de um andar, né, de um piso, você pega e bate um papo. Oi, Marcela, diga bem. Ô, professor, Oi. eu não vou me estender muito, não. Eu já estou já de saída para o trabalho. Tá. Eu gostaria de verificar, eu estou vendo que você está passando umas informações assim bastante detalhadas. E Aham. eu queria só confirmar com você, Aham. porque no meu entendimento eu teria que dizer assim, o que seria o entretenimento, o que o entretenimento está. Eu e a Rosimara ficamos responsável aí pela parte de entretenimento, né? Foi dividido Uhum. o grupo mais uma vez. Sim. E então, tipo, o que é o entretenimento, o que o entretenimento tem ali relacionado com a questão dentro das atividades a serem realizadas dentro do percurso.
E aí você está sim. detalhando bastante. Então, E, eu, e, na e minha eu, concepção, quando eu vi a agenda, é, eu vi uma questão assim de eu especificar o que seria o entretenimento, essa coisa de correlacionado dessas atividades e tipo a indicação de filmes, de CDs, né? exatamente. Você tem que E só que programar, aí você já tá dando programar, tá dando programar o que tantas você vai passar. informações que aí eu tô perdida. Aí eu tenho que especificar, por exemplo, que nem para o nosso roteiro, a grande parte dele, É, exceto ali a parte da Dom Pedro, é, praticamente ele é todo sinuoso, ele tem muitas serras, tem muitas descidas e muitas subidas. Então, se por exemplo, tem um congestionamento e a gente ter que, né, o motorista falar assim, muda a rota, aí vamos supor que realmente isso fosse acontecer. Eu tenho que aham. colocar todos esses detalhes, todas essas informações para Não, você? não. Isso não. Isso eu tô dando um a maisinho para vocês. É porque assim, como eu tô É, com meu horário reduzido, eu tenho que sim, correr jantar, tenho que correr tomar banho, que eu entro sim, agora, eu sim. saio de casa às 9 horas, então eu Tá. já não posso me estender mais. Então Tranquilo. é isso, eu teria que te dar ali um texto só para mim, né, Aham. poder ter o entendimento do que eu tenho que fazer. Então eu Vamos lá. tenho que te dar Eu vou. um texto do que é o Tá. entretenimento, aonde ele está relacionado, as atividades que eu posso fazer dentro do ônibus, mantendo a segurança não só do meu turista, do meu passageiro, o bem-estar do meu motorista e o meu próprio bem-estar e segurança, porque isso são óbvios. Eu tenho Exato. meu marido que, além de motorista, trabalha com ônibus, então tem todo um conhecimento muito mais técnico até relacionado. Exato. E aí eu tenho a questão de eu apresentar para você num outro texto umas indicações de músicas e umas indicações de filme. Eu não preciso estar ali colocando essas informações detalhadas que você tá Na- passando aí para gente. Exatamente. Você vai colocar, por exemplo, ó, estou rodando a tela aqui rapidinho para poder te liberar e não só você, como todo mundo, é óbvio. Tá? Então, quando a gente fala em entretenimento, você vai pensar o quê? Filmes que você possa passar para os seus passageiros. Então, você vai ter uma lista lá de filmes que você vai oferecer para que eles possam assistir, seguindo essas orientações que estão aqui. Um filme que Uhum, seja dublado, que seja livre, que não tenha um tema meio pesado e etc, ok? certo. Tá? As músicas, a mesma coisa. Músicas que você acredita que sejam legais, que possam abordar para todas as faixas etárias. Ok. Então, músicas que são tranquilas, música que não tem um negócio apelativo, né? Tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, vai querer colocar um funk, vai querer colocar um heavy metal. Eu amo heavy metal, mas eu não vou poder colocar isso numa viagem, porque nem todo mundo gosta, entendeu? Então, são Uhum. cuidados que precisa ter com relação a quais são as músicas. Você pode, nas músicas, colocar, tipo, por exemplo, DVDs de shows, que o pessoal gosta muito, de pessoal que é meio famoso, porque isso distrai e passa o tempo. E também as atividades, as recreações que, de repente, vocês possam criar. Existe, você pesquisando na internet, recreações que são específicas para ônibus, para viagem. Certo. Então, Outra aí você... dúvida. Oi. No caso, eu posso citar uma quantidade, tem um número específico de, por exemplo, de filmes, de músicas e até de atividades recreativas que eu tenho que apresentar para você, uma quantidade mínima, ou Vamos fica a meu critério? Então, fica ao critério de vocês, mas vamos pensar a seguinte coisa: se você está numa viagem de. Vocês é Paraty, né? Isso, Então, imagina São Paulo, Paraty, numa viagem de aproximadamente aí quase 3 horas, 4 horas. Então, você vai dividir um tempo entre a gincana, a recreação, uma música, um filme. Então, você consegue meio que fechar tendo uns 2 ou 3 filmes para oferecer para as pessoas, aí uma certa playlist que aí, independente da quantidade, vamos botar aí uma playlist que possa durar 1 hora na ida, 1 hora na volta, você já consegue preencher um bom tempo, e na verdade, atividades recreativas São que Paulo a Paraty, no caso, seria aí, vamos pôr 1 hora e meia, porque aí a gente tem a parada técnica no caminho, então vamos pôr que num isso, primeiro momento um filme.
Aí no segundo, daí voltou da parada técnica, a gente coloca, por exemplo, um DVD de música. E Isso. aí chegou no local. Então, quer dizer, eu não tenho que apresentar muitas opções. Então, Não, no você, meu. de acordo com a quantidade de hora que tem, vocês podem programar mais ou menos, olha, vamos fazer meia hora para recreação, 40 minutos para recreação, vamos fazer uma hora para passar a música, vamos fazer uma hora e pouco de filme. Até que o filme você pode pausar ele, né? Tipo, você está passando o filme, chegou na parada técnica, gente, vamos parar aqui, nós vamos fazer a parada, não sei o que, e depois na hora que voltarmos a gente retoma. Beleza. Não. E eu Ok, é cansei de só fazer por isso em viagem, isso essa é questão tranquilo. de entendimento, porque, que nem eu falei, meu tempo é curto, meu horário já Lógico, excedeu, na lógico. verdade, e Sim, aí sim, para que eu pudesse entender. Então, eu vou te apresentar o que é o entretenimento, o que ele está relacionado dentro da atividade do guia de turismo e as exato. opções dentro do meu roteiro que eu apresentaria como filmes. Como filmes, como música e alguma atividade no ônibus. Recreativa. Tem que ter Beleza. as três opções. Tem que Então tá ter joia. tem que ter o filme, tem que ter a música e tem que ter a atividade recreativa. Por exemplo, tem o grupo que é de Caldas Novas, então eles vão ter que programar uma quantidade maior, porque a viagem de Caldas Novas ela é muito mais longa do que fazer São Paulo para ti. Entendeu? Então, Entendi. tem que ser de acordo com o tamanho da viagem que o grupo vai fazer. Você vai ter que trabalhar, por exemplo, Caldas Novas, você pode programar 2 filmes para ida, 2 para volta, aumentar a quantidade de música, a quantidade de brincadeiras, porque você tem 10 horas para cumprir de viagem. Né? Só mais uma dúvida. Diga bem. Tanto na ida quanto na volta, eu tenho que apresentar as três atividades, por exemplo, três para, né, filme, música e recreação, e mesma coisa para volta. Exatamente. Que é o que eu Beleza, então, falei. A gente professor. tem a viagem para ida é uma história, a viagem de volta é outra história, e elas têm que ter as mesmas coisas. Tudo bem? Então tá joia. Eu Imagina, agradeço a Marcelo. explicação e eu realmente preciso ir, tá bom? Fica à Obrigada e bom vontade, fim de bem. semana. Para você também. Tchau, Rose, você tchau. queria. Tchau, tchau. Você queria falar alguma coisa, Rose? Diga. Eu queria complementar o que a Marcela estava falando aí, que eu estava até comentando com ela hoje. Eu fiquei numa dúvida assim, e aí Ah, tudo bem, a gente falou aí de colocar as músicas, os filmes e tal, mas uhum. eu fiquei na dúvida em relação ao formato, então, dessa programação. Eu vou ter que colocar, por exemplo, entrada no ônibus, a hora depois da apresentação, é tipo um roteiro, assim, colocando os horários. Exatamente. Você vai criar um Um cronograma da viagem. cronograma com os horários. Tal hora eu vou apresentar o filme, vai ser escolhido o filme, e vai ser o filme Isso. vai durar tanto tempo. Aí Isso. terminou o filme tal hora, então é tipo um roteiro mesmo, um cronograma Exatamente. mostrando de qual horário a qual horário. É isso mesmo, né, É professor? isso mesmo, porque vocês não Então colocaram tá. lá no roteiro, não o teu grupo, mas muitos, saída tal horário do terminal tal, da rodoviária tal, e chegada no destino no horário tal. No roteiro não está Aham. isso daí? Então, Sim, agora vocês vão preencher essa janela. Então, do horário que vocês entendi. saíram até o horário que vocês foram estimado que vão chegar no destino, vocês vão enfiar toda essa programação. Os horários com esse entretenimento dentro do ônibus. Ok, entendi, professor. Exatamente. Então Exatamente. assim. Eu tinha imaginado assim, mas eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que é como um roteiro, um cronograma igual o roteiro? Então, de tal hora o É isso filme não vai mesmo. ser inserido tal hora, aí parada técnica não vai ter nada, e aí ele volta e retorna de novo às atividades. Tudo bem, professor, está ótimo. Então eu É, não é, é, eu fiquei nessa dúvida, mas então beleza, tá não, compreendido. tranquilo, bem, imagina. Mas é isso daí mesmo. Vocês vão programar, dividir a viagem em etapas. Saiu, Sim, tem a primeira parte, faz a os apresentação no horários. ônibus, Tá, passa todas tá. as informações, não sei o quê, e aí vocês vão encaixando as coisas. Entendi. Tá bom então, professor. A minha dúvida era só essa mesmo, na verdade. Tranquilo. Tá bom, Imagina. tá bom. Vamos Obrigada, lá. obrigada. Imagina. E aí, só para a gente, porque para não se estender, né? Hoje é sexta e são 8h30 já. Então, alguns cuidados, né, na música, né? De preferência CD que seja original, ou você tem lá o seu Spotify
né? Porque esse material já tem um certo tempo. Você tem uma playlist no Spotify, você pode criar uma playlist no Spotify para viagens, ou você tem lá o YouTube Premium que você consegue também ter uma playlist, colocar lá shows e alguma coisa assim que você consiga para esse entretenimento dos passageiros, está válido. Ótimo, funciona muito bem. Com relação às atividades recreativas. Então, tá aí os cuidados que a gente tem que ter, preferencialmente todo mundo sentado, né? Se as pessoas quiserem brincar, ok. Se elas não quiserem, tudo bem. A gente não vai expor ninguém, forçar ninguém a nada. A gente tem que ter essa consciência, né, de como a gente vai fazer essa atividade. É interessante vocês pesquisarem, né, no ônibus, pesquisar, desculpa, na internet, atividades que podem ser realizadas, atividades recreativas que podem ser realizadas no ônibus, e aí o ideal é sempre o quê? Dividir o ônibus, ter o lado A e o lado B, né? O lado direito versus o lado esquerdo. Então, ou o pessoal da frente versus o pessoal do fundo, fica ao critério da maneira como que você queira proceder. E aí, vocês vão desenvolver as brincadeiras, sempre tentando fazer isso de uma maneira mais lúdica possível. É lógico, tem aquela questão da competição, sempre um lado quer ganhar, ou o lado que ganhar, daí você tem lá um saquinho de bala, ou um bombom, um sonho de valsa, alguma coisinha assim, que você fala, o lado que ganhou vai ganhar lá um chocolatinho, um bis cada um, ou vai ganhar uma balinha, um pirulito. Então, para criar essa situação que acaba tendo uma integração melhor e todo mundo acaba se divertindo. Óbvio que sem causar uma situação onde as pessoas vão querer brigar por causa de ponto e etc. Tá? Então, esse é o tipo de cuidado que a gente tem que fazer. Deixa eu ver. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, recapitulando, nessa agenda, vocês têm que pensar no primeiro momento o que você vai apresentar para os passageiros. Então, entro no ônibus, faço a minha apresentação, faço a apresentação do meu motorista, faço a apresentação do meio de transporte como um todo, de tudo que esse meio de transporte tem para oferecer, normas de segurança, proibições a bordo do que pode e o que não pode fazer. Passado isso, a viagem vai começar, você vai fazer o serviço de bordo. O que você vai oferecer de bordo para essas pessoas? Feito o serviço de bordo, a gente vai pensar no entretenimento e entremeado no entretenimento a parada técnica de mais ou menos que horário que vai ser. Como eu estava falando para a Rosimara e para a Marcela, então eu tenho lá, tipo, 6 horas de viagem, ok. Como que eu vou dividir essas 6 horas de viagem? Como eu vou dividir aonde que eu vou encaixar a minha parada técnica? E então eu vou ter que especificar aonde a parada técnica, qual é o momento que ela vai ser feita, quanto tempo decorrido de viagem mais ou menos, qual esse local, faz a apresentação desse local. Tem que ter no TCC, ok? E aí depois dessa parada técnica, você vai continuar com o entretenimento. Você não precisa necessariamente, Rosimara, só para ficar claro, você não precisa pegar, olha, nós vamos fazer da tal hora, tal hora, tal hora, não sei o quê, daí tem a parada técnica, depois continua. Não. Você pode pegar, então você vai falar, olha, aqui no primeiro trecho da viagem vocês vão fazer determinada coisa, vai ter a parada, e depois vocês farão outras coisas. Não precisa ficar colocando de hora por hora, tá? Vocês podem fazer de período, entendeu? Entendi. Tá bom. Ok? Porque de repente também pode até mudar a programação, né? Vamos supor. Vamos supor que estamos lá na viagem. Aí, de repente, no meio, lá, colocamos lá, vamos supor que colocamos na programação, o filme tá, agora a gente vai colocar um filme, pessoal. Aí o pessoal, de repente, fala: não, o filme a gente não quer, vamos fazer outra coisa. E isso também pode acontecer, né, professor? Sim, você tem que ter o jogo de cintura para saber sair de situação. Exatamente. Aí nessa hora a gente pode inverter ou encaixar uma outra coisa. Isso não tem Lógico. problema, né, professor? Problema nenhum. Problema nenhum. Entendi.
Então, Tá bom. vocês até pagam, olha, programamos colocar na primeira parte da viagem Isso. vídeo, ou vamos fazer atividade Aham. recreativa primeiro, ou vídeo depois, que fizer a parada, porque o pessoal come, daí dá aquela, né, morgadinha, fica meio mole, então, para o pessoal sentar e descansar um pouquinho, você bota um filminho lá, que o pessoal vai assistindo, daí cochila um pouquinho, dorme, tranquilo, Certo. Isso mesmo, tá beleza? bom. Beleza, Tá? beleza. Então, mas aí, só para a gente. Então, precisa ter obrigatoriamente o speech inicial do guia nessa atividade, ou seja, a fala dele apresentando o ônibus, se apresentando com todas as informações. Depois, aonde será feita a parada técnica. Então, da origem que você saiu a destino, quais serão os locais onde terão as paradas técnicas na viagem de ida e na viagem de volta. E o que vocês farão como entretenimento. Então, qual vai ser o entretenimento que vocês vão propor? Na música, nos filmes e nas gincanas e na recreação. É isso que vocês vão fazer e entregar para mim nessa próxima agenda. Beleza, coleguinhas? Tudo tranquilo? Essa eu acredito que seja um pouquinho mais leve do que a Agenda 4. Não é, Aline? Pode falar. Oi, Rodrigo. Boa Oi. noite. Boa noite. A resposta à pergunta que eu vou fazer talvez já tenha sido dita, acho que até mesmo na dúvida da Marcela. Tá. O speech inicial, eu sou do grupo de Paraty, né? Do Vinícius, da Sim. Marcela. O speech inicial tem toda aquela apresentação do guia, se tem enfim, de toda a equipe, do motorista, Sim. as orientações. Na volta, a gente também tem uma fala, nessa viagem de volta, a gente também tem uma fala, pensando Sim. aí as apresentações que foi feito na ida. Isso vai ser na Agenda 6. Ah, tá. Então, o speech Na inicial, viagem de volta. Então, a gente trata só da ida mesmo. No speech inicial, você vai tratar só da viagem de ida. Aí depois vai ter a fala de finalização da viagem, que é na Agenda 6. Ah, tá ótimo. Eu já queria colocar essa fala também aí do Não, retorno. vai ter a hora certinha na próxima agenda depois, tá ok? Ah, perfeito, professor. Muito obrigada. Nessa primeira agenda nessa agenda aqui é Paraty, então você dá oi, olá, boa noite, eu sou a Aline, sou a guia que vou acompanhar vocês aqui no nossa viagem de São Paulo a Paraty. Nossa viagem terá aproximadamente X quilômetros, durar aproximadamente X horas. Nós percorreremos tais rodovias assim, 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 assado. Nossa parada técnica vai ser no local tal. Vou passar, e aí você vai. É a apresentação, da maneira que você vai escrever lá, imaginar. Eu acho que no material, talvez tenha alguma coisa, eu não me recordo agora, que tem alguma coisa que fale disso. Ou no material de TTMT que vocês tiveram no semestre passado, eu acho que alguma coisa tem. E aí vocês montam, né? A sua apresentação, do roteiro, de tudo que vocês vão fazer, né? E aí você vai falar para o pessoal, vai fazer a apresentação em si. É que em si demora muito tempo, mas na agenda, eu acho que é 12 de TTPGT, vocês vão ter que fazer isso, né? Vai ter. Vocês vão ver, é um spoiler. Depois, quando vocês verem, vocês vão ficar desesperados, mas tudo bem. Eu tenho até hoje memorizado de cabeça meu speech de todas as viagens que eu falo. Eu entro aqui, estou falando com o passageiro, eu estou vendo a viagem, o ônibus, todas as falas, entendeu? Que a gente fazer é uma coisa que, com o passar do tempo, é automático. E você faz, você não precisa nem ler, porque ele já sai automatizado. Beleza? Ah, beleza. Obrigada. Imagina, que é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Marcos, Rose, Fernanda? Não, professor. Tranquilo. Muito obrigado pelas orientações. Essa agenda, de fato, ela é muito mais simples. A agenda anterior realmente deu trabalho. O Sim. inteiro se empenhou bastante. Porque a gente, nessa videoaula agora, nessa live, aliás, o próprio integrante da
A nossa equipe estava aqui na live, ao vivo Ah, que bom. agora. Bem Isso. legal, o pessoal realmente muito empenhado, e agora essa agenda é mais tranquila. Beleza. Tranquilo. Gente, 8h39, né? Vamos sextar, né? Tá na hora. Então, agradeço por vocês estarem aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, semana que vem ainda tem uma semana toda de trabalho para essa agenda. Podem me chamar lá no fórum e aí eu posso auxiliar vocês tranquilamente. Pessoal que vai assistir essa live no momento assíncrono, em outro momento, também assistam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me chamarem e aí a gente bate um papinho lá no nosso fórum, tá, dos grupos de TCC. Gente, ótima sexta-feira, ótimo final de semana. Rodrigo, Abraços. Para mim foi bem proveitoso ter sido de sexta-feira, porque às quartas-feiras eu não consigo participar no momento síncrono, que eu tenho também uma atividade pessoal, mas eu sempre procuro assistir depois no assíncrono, e como o Vinícius falou também, sempre tem os repasses entre o grupo, e isso é bastante importante também. Obrigada, viu? Imagina, que isso. Precisando, só vocês darem um berro lá no grupo e eu estou à disposição. Um abraço, gente. Bom final de semana. Ótima semana de trabalho. Boa noite. Até mais. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.